Bom, pessoal, a nossa aula hoje é sobre medidas de posição e de dispersão. Ainda falando sobre estatística descritiva, né, na área de bioestatística, nós iremos falar sobre alguns parâmetros que são calculados a partir dos dados apresentados e que nos servem para descrever como que está esses dados em relação à precisão dos dados, à dispersão desses dados e principalmente em relação à variabilidade desses dados. E aí, a partir dessas medidas ou desses parâmetros, a gente já consegue fazer algumas inferências em relação às amostras e em relação à população. Então, eu começo a ter parâmetros para discussão, parâmetros que possam embasar a minha discussão em relação às variáveis que eu desejo estudar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, medidas de posição. As medidas de posição são medidas ou parâmetros que estão relacionados com a tendência central da distribuição dos meus dados. Então, os meus dados, ao serem distribuídos em frequências, a gente faz as tabelas de distribuição de frequência, a gente obtém tendências, curvas da distribuição desses dados. As medidas centrais associadas a essas distribuições, ou a essas curvas, são chamadas de medidas de posição. São 4 os principais exemplos de medida de posição. A moda, que é o valor que mais se repete. A mediana, que é o valor central da minha distribuição de frequência. A média aritmética, que está relacionada com o somatório dos meus dados dividido pelo número de dados que eu tenho. E a média ponderada, quando eu não tenho esses dados distribuídos de forma bruta, apenas na forma de tabela de frequência, eu preciso de fazer o que a gente chama de média ponderada, multiplicando o dado pela sua frequência e dividindo pelo somatório, então, da frequência desses dados. Bom, na última aula, nós falamos sobre distribuição de frequência. Então, vejam esse quadro aqui com resultado para uma variável, que é o índice de rendimento acumulado. Então, dentro de um curso superior, nas instituições públicas ou privadas, existe o que a gente chama de índice de rendimento acumulado, que é o rendimento ao longo dos semestres e vai sendo acumulado ao longo da nossa vida acadêmica. Então, uma determinada instituição de ensino superior, foram pegos lá N estudantes e foi feito foi catalogado o índice de rendimento acumulado de cada um desses estudantes. E aí, no total aqui, tiveram 290 índices de rendimento acumulado. E obteve a seguinte tabela de rol desse índice de rendimento acumulado. Rol é o que mesmo? Tabela onde os números, os dados estão descritos em ordem crescente, né? Então, observando essa tabela aqui, nós temos o número de dados e a forma como esses dados estão crescendo ao longo da distribuição. Bom, se eu pegar a variável quantitativa
que é o meu índice de rendimento acumulado, e ver qual é a frequência de cada uma dessas variáveis, ou cada um desses valores, quantas vezes ele se repete, eu vou ter, então, uma distribuição da minha frequência desses dados. E se eu observar essa distribuição da frequência, a gente vai observar que um ponto central aqui, os valores tendem a se agrupar. Né? E quanto mais os valores se agrupam em torno de um ponto central, mais significa que esses valores representam o meu todo. Então, se eu faço uma amostragem e observo uma distribuição nesse formato, onde um grande número de valores concentram aqui no ponto central, significa que essa amostragem ela tem uma boa representabilidade do meu todo. Ela tem pouca variabilidade. Tá? E é a partir desses dados centrais que eu obtenho as três principais medidas de posição: a média, a moda e a mediana. Agora, lembrando que essa medida de posição, ou essas medidas de posição e dispersão, elas só valem para uma distribuição de frequência e, consequentemente, quando eu estou avaliando uma variável quantitativa. Não importa se essa variável ela é discreta ou contínua, mas ela tem que ser quantitativa. Tá? Bom, então vamos à moda. Né? A moda que não é Lembrando sempre, pessoal, esses slides eu irei disponibilizar, tá? Após a aula. Não estou conseguindo disponibilizar antes, porque é a primeira vez que eu estou dando a disciplina, então eu vou disponibilizar logo depois da aula, beleza? Junto com o link para a aula gravada também. Bom, então a moda, que não é a moda estilo, né? A moda da estatística é o valor que ocorre com mais frequência na distribuição. Então, isto é, o valor que mais se repete. Né? Então, dentro de uma distribuição de dados, eu tenho o dado, o valor, né, na distribuição de variáveis quantitativas, e quantas vezes esse valor se repete dentro da minha distribuição, que é a frequência. Aquele que repetir mais vezes, maior frequência, é minha moda. Eu posso ter distribuições de frequência amodal, sem um valor de moda. Ou seja, o valor que mais se repete, ele se repete várias vezes iguais. Então, ou todos os valores se repetem na mesma frequência. Então, eu não tenho uma frequência maior para poder escolher para poder definir essa moda. Então, esse tipo de distribuição é chamada de distribuição amodal. E aí eu posso ter distribuições com uma moda, monomodal, bimodal, trimodal e polimodal. Vai depender do meu tipo de distribuição. O que vem a ser cada uma dessas distribuições? Então, vamos observar aqui. Ó. Por exemplo, a nota de uma turma, de um total de 100 alunos, um total de 100 notas, de 100%, num total de 36 alunos. E a minha frequência de cada um dos valores. Com 2 alunos tirou 0, 1, 10, 4, 100, e assim sucessivamente. Se eu observar nessa distribuição aqui, ó, a minha maior frequência é 5 alunos. Corresponde a 60%, e 5 alunos que corresponde a 70%. Então, nessa série de dados aqui, a minha distribuição ela é bimodal.
porque ela tem dois valores que se repetem com a mesma frequência. Eu tenho uma moda de 60 e uma moda de 70. Por outro lado, olha só, eu posso ter essa sequência aqui, ó. 2, 2, 5, 5, 9, 9, 12, 12. O 2 se repete duas vezes, o 5 duas vezes, o 9 duas vezes, o 12 duas vezes. Ou seja, todos os meus dados repetem com a mesma frequência. Essa é uma série que não apresenta moda. Uma série amodal. É diferente, por exemplo, se eu tivesse um outro número aqui. Por exemplo, se eu tivesse 15. Se eu tivesse esse 15 aqui, eu teria 2, 5, 9, 12 e 15. O 15 não está se repetindo, mas todos os outros estão repetindo. Então, aqui eu teria uma moda 2, uma moda 5, uma moda 9, uma moda 12. O que me deixaria essa série como uma série polimodal, com mais de 3 modas. Certo, pessoal? Bom, nessa repetição aqui de cima, eu tenho uma série onde eu repito 4, 5, 6, repito 7, 8, repito 9. Então, nessa série eu tenho 3 números, desculpa, que têm frequências iguais, maiores do que os demais. Então, essa série é uma série trimodal. Então, de uma forma geral, as séries são bimodais, monomodal, trimodal ou não apresentar uma moda, quando todos têm a mesma frequência. Bom, o que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente tem os dados distribuídos em classes. E essa distribuição de frequência está em classes. E, por exemplo, eu não tenho como consultar os dados originais da distribuição bruta. Quando eu tenho esses dados, então, distribuídos em classe, a moda ela está entre o limite inferior e superior de uma classe. Mas não há como saber o seu valor exato. Então, por exemplo, notas dos alunos, e aí eu dividi em classes de 10 a 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 pontos. Um total de 220 alunos, 70 deles tirou nota entre 30 e 40. Então, qual que é o valor que mais se repetiu aqui? Não sei. Eu sei que a minha classe aqui é entre 30 e 40. Então, para obter uma moda dessa classe, eu aplico uma média dos valores dos extremos da minha classe. Eu pego 30, somo com 40 e divido por 2. 35, valor médio aqui. Então, a moda referente a essa distribuição aqui é 35 pontos. Lembrando que esse cálculo é uma estimativa da moda a partir de uma distribuição que é feita em classes, que eu não tenho acesso aos dados brutos. Certo, pessoal? Bom, outra medida de posição interessante é a média, né? Então, eu peguei aqui uma tabela, por exemplo, dos salários que são base, ou do piso salarial, né, o salário base, dos professores da rede municipal, então, ensino básico e fundamental, de todos os municípios do Espírito Santo. E a gente observa aqui, ó, os salários eles têm um valor crescente. O maior salário da rede municipal é da cidade de Itapemirim, seguido pela cidade de Vitória. E o menor salário é da cidade de Alto Rio Novo. Bom,
Se eu pegar todos esses dados aqui, de salários municipais, e dividir pelo número de municípios, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, 1.527,31. Esse valor, então, é o salário médio, ou o piso salarial médio, que é pago pelos municípios do Espírito Santo. A média é um valor, então, que é relacionado com o número total de dados, a soma, desculpa, dos dados distribuídos sobre o número total de dados. Então, esses são os dados distribuídos, pisos salariais, divididos pelo número total. E aí a média, pessoal, muitas vezes ela mascara os valores, principalmente quando a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo ele for muito grande. Então, isso pode me distanciar muito dos valores mínimos e máximos, fazendo com que a média dê uma impressão de que os dados são bastante desiguais. Tá? Quanto maior a aproximação da média desses valores da extremidade, menor será a minha variabilidade nos meus dados. Menor, por exemplo, será a diferença, a desigualdade entre o piso salarial praticado pelas prefeituras. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Ó. Se você entrar lá na plataforma do IBGE, você vai ver lá uma classificação de renda familiar básica. E aí essa renda familiar básica que está lá na tabela do IBGE, ela vai de 0 a R$ 4.700 para cima. Ela vai de 0 a rendas maiores do que R$ 4.700. 1,2% de toda a população do Brasil, atualmente em 207.742.957 habitantes, o que equivale a 2.441.325 habitantes, tem uma renda igual a zero. Ou seja, o cara não tem renda nenhuma. Tá? 22 milhões, 10% da população do Brasil, quase chegando a 11, 22 milhões de brasileiros têm uma renda de R$ 238,50 mensal. E assim, ó, 17,6%, 36 milhões 477, 28,3%, 58 milhões e 997 mil habitantes, uma renda de 954. E apenas, olha só, 4,1%, 8,7 milhões de brasileiros têm uma renda superior a R$ 4.770. Se a gente pegar aqui, o salário médio do brasileiro é de R$ 1.337. Isso demonstra que a grande maioria da população aqui, ó, ela está dentro da faixa de salários próximo a R$ 1.337. Se a gente pegar aqui o salário menores ou igual ao salário mínimo de R$ 954, quase 60% da população, 119 milhões e 744 mil habitantes brasileiros, recebem um salário ou tem uma renda familiar em torno de R$ 1.000, melhor dizendo. Não é salário não, desculpa, renda familiar. Então, 119.749.569 habitantes têm uma renda familiar de um salário mínimo ou menos por mês.
Então, essa média, ela não me diz muita coisa, porque a grande maioria tem um valor de salário ainda menor do que a média. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com as desigualdades dos meus dados. E isso nós vamos ver mais para frente, que as medidas de dispersão nos auxiliam a enxergar essa variabilidade. Ilane, você não entendeu a soma onde? Essa média aqui de 1.337 é um valor que está lá na... Está na planilha original. Mas para obter essa média, basta eu multiplicar a população vezes o valor e somar cada um. Esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, e assim sucessivamente dividir pelo número de habitantes totais. Então, se eu somar cada uma das rendas familiares, eu chego nesse valor da média, tá bom? Mas eu não fiz essa soma, não. Eu peguei direto lá no site do IBGE. Ele me deu esse valor aqui. Então, a soma da renda média de cada um dos habitantes, dividido pelo número total de habitantes, me dá esse valor aqui de 1.337. A soma que eu fiz aqui é uma relação que eu gostaria de mostrar para vocês, somando apenas a quantidade de habitantes que recebem um salário mínimo ou menor que um salário mínimo. Eu somei os percentuais aqui até 954, inclusive 954, que me deu 57,64% da população. E somei o número de habitantes aqui, que me deu 119 milhões. Então, o que esses dados nos mostram é que o salário médio ele pode ser até mais alto, mas a grande maioria ganha abaixo da média. Tá? Então, a maior frequência está concentrada abaixo da média. Nós vamos ver mais para frente que isso é uma distribuição de alta variabilidade e que não é simétrica. É uma distribuição que a gente chama de uma distribuição assimétrica. Bom, então, a média pode não ser uma representação honesta dos dados, pois é facilmente influenciada pelos valores muito grandes ou muito pequenos dentro do conjunto de dados. Tá? Então, se eu tiver muitos dados com valores elevados ou uma frequência alta de valores baixos, isso pode fazer com que a minha média suba muito ou abaixe muito. Então, não represente de forma eficiente a minha amostra. Desculpa, a minha população. Né? Então, se eu tiver na minha amostra uma frequência onde eu tenho dados muito elevados ou dados muito baixos, os extremos da minha distribuição, isso pode fazer, então, com que as minhas médias não representem bem a minha população. Ok, pessoal? Bom, a média, então, ela pode ser de uma distribuição amostral ou a média populacional. Então, no censo que é praticado pelo IBGE, por exemplo, de número de habitantes, as minhas médias são populacionais, porque é uma contagem da população. Agora, normalmente nas amostragens, nas pesquisas, nas avaliações de intenção de voto, por exemplo, nas pesquisas de satisfação,
onde eu pego um número restrito de pessoas para ouvir a opinião ou para avaliar alguma variável, essa distribuição, então, ela vai me dar uma média amostral. E aí, dependendo do tipo de distribuição dos meus valores, dependendo das minhas medidas de dispersão e de posição, essa amostragem ela vai representar o número da população. A média mais utilizada é a média aritmética. Então, a gente tem a média aritmética e a média ponderada, que são os dois exemplos mais comuns. O mais utilizado é a média aritmética. Então, a média aritmética calcula-se somando todas as variáveis, total de vezes em que cada uma aparece, e dividindo pelo total da amostra, ou total de dados. Então, a minha média x tracinho em cima, é o somatório dos meus dados x, dividido por número total de amostras. Então, por exemplo, notas de matemática e bioestatística no primeiro bimestre de 2019, da turma de farmácia. Então, tem lá, de 0 a 100. 0, 0, 44 e assim por diante até 84, que foi a nota máxima obtida nas provas. Né? Como que eu faço a média aritmética aqui? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar todos os valores que eu tenho. Então, quando eu faço a soma de todos os valores, eu vou obter aqui o somatório dos valores da minha variável, que é nota. E aí, se eu pegar esse valor de somatório e dividir por 28, que é o número total, eu tenho, então, a média. Para essa turma aqui, a média foi 61,7 pontos. Tá? Isso significa dizer que a maioria das pessoas tirou nota acima aqui, ó, 61,7. Todo esse pelotão aqui, ó, tirou nota acima de 61,7. E esse aqui é abaixo de 61,7. Então, essa é a minha média. Né? E agora? Novamente, quando eu tenho uma distribuição de frequência em classes e não tenho os dados originais. Quando eu tenho esse tipo de distribuição, o que eu tenho que fazer é um cálculo de média ponderada. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na distribuição anterior. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 alunos. Então, a minha média é a soma dos meus dados, das variáveis, que a variável aqui é nota, dividido pelo número total de amostras. Minha amostra é o número total de alunos, 28. Então, esse 28 aqui é o número total de alunos. Tá? Então, a regra é sempre essa. Número total de dados, dos valores dos dados, desculpa, dividido pelo número total de amostras. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Isso aí. Bom, quando a minha distribuição, então está em classe, e eu não tenho os dados originais, eu tenho um problema. Esse problema ele pode ser resolvido agora pela média, não mais aritmética, mas a média ponderada. Então, como eu não tenho os valores intermediários aqui, ó, eu vou ter que utilizar, então, a minha média ponderada. A média ponderada vai ser, então, o somatório do valor da minha variável vezes a frequência absoluta dividido pelo total da amostra. Então, aqui eu tenho as notas, as classes de notas, na primeira
coluna, a minha frequência absoluta da variável, a minha frequência percentual e o valor médio da variável. Então, para esse cálculo aqui, ó, eu vou observar o seguinte. O somatório do meu valor médio vezes minha frequência absoluta, dividido pelo número total de amostras, vai me dar, então, a minha média ponderada. Então, para a classe de 0 a 15, o valor médio é 7,5. Então, eu pego esse 7,5 e multiplico por 3, que é a minha frequência absoluta. Para a classe de 15 a 30, o valor médio é 22,5. Eu pego esse 22,5 e multiplico pela frequência absoluta, que é 3. Então, 25,5 vezes 3, e somo a multiplicação que eu fiz aqui anteriormente, 7,5 vezes 3. E vou somando. 37,5 vezes 6, 52,5 vezes 8, 67,5 vezes 13, 82,5 vezes 3, 97,5 vezes 6. A soma, então, ponderada da multiplicação do meu valor médio da classe vezes a minha frequência absoluta, dividido pelo número total de amostras, que é 42, e dá, então, a minha média ponderada, que é 56,7 pontos. Então, toda vez que eu tenho uma distribuição de frequência em classe, eu não tenho acesso a esses dados originais, a minha média, ela vai ser uma média ponderada, que é o somatório da multiplicação do valor médio da classe vezes a frequência absoluta da classe, dividido pelo total de dados, ou pelo número total de amostras. Sim ou não, pessoal? Com a média ponderada. Ok? Tudo bem? Bom. Dá uma olhada numa dúvida aqui. Ok, beleza. Tudo certo, então. Onde eu estava? Então, o indivíduo vem aqui, ó, para a contratação de emprego, e na entrevista o chefe fala lá, salário médio pago na minha empresa é de R$ 4.167,30. Aí o cara fica todo animado. Nossa, excelente, não vejo a hora de começar a trabalhar. Né? Aí quando ele vê aqui, ó, a distribuição dos cargos de salários da empresa, ele vê que o menor salário